Olá a todos e sejam bem-vindos ao Keep Calm and Leia. E hoje eu trouxe para vocês mais um livro que eu li já tem um tempo, que eu vou mostrar aqui, mas ele vai ficar ao contrário porque eu tô usando a câmera frontal, eu prefiro usar a câmera frontal, mas eu vou botar uma fotinho dele aqui, que é esse aqui. Aqui em Portugal ele se chama A História de uma Serva, mas eu vi que no Brasil chama O Conto da Aya, eu acho que é isso. E é da Margaret Atwood, e assim, eu ainda não me decidi se eu gostei muito desse livro, porque eu achei ele muito confuso. Esse livro, ele dá origem àquela série The Handmaid's Tale. E eu não vi a série, mas eu li o livro. E no começo, eu não tava entendendo nada. E no final, parecia que tava no começo. E aí, eu achei ele realmente muito confuso, porque o livro ele vai misturando, porque o que se passa? Ele já começa contando a história como se você já soubesse que tivesse acontecido antes, sabe? É bem confuso. Mas é assim, é uma sociedade, os Estados Unidos sofreu um golpe político e onde a extrema-direita cristã dominou tudo. Agora não existe mais a Constituição foi queimada, não existe mais, e eles tomaram conta de tudo e o nome virou Gilead, o nome do lugar. E aí não é mais Estados Unidos da América, agora é Gilead. E aí essa sociedade ela foi dividida em classes, né? Que já é no caso. Ela ficou dividida em classes, mas assim, no topo eram os comandantes, que eram os homens, né, com um grande poder aquisitivo, e em sua maioria eu acho que eles são militares, mas enfim, são homens poderosos. Aí depois vinham as mulheres dos comandantes, mas elas são muito respeitadas, mas elas não têm poder, porque, né, são mulheres, pelo amor de Deus. E aí depois vem as amas, né, as aias, que são mulheres férteis, que elas servem, o papel delas na sociedade é justamente dar filhos para os comandantes e suas esposas. Aí depois vem as martas, que são as empregadas domésticas, e depois vem as tias, que são mulheres que ensinam as aias, né, as amas, como que elas devem se comportar, qual o papel dela dentro daquela casa e assim. E a história dela, a história da serva, é a ama, né, a aia, ela tinha uma vida antes, ela tinha filha, ela tinha um marido, e aí um dia simplesmente tudo se acabou e virou essa loucura, essa confusão a vida dela. E aí ela não tem mais nome, e aí por isso que o livro é bem confuso, porque aí fica misturando memórias da vida dela com um presente e você não parece. Pra minha impressão, toda vez que eu tava lendo esse livro, eu imaginava uma sociedade assim muito de antigamente, sabe? Porque é uma coisa assim muito não faz sentido. Então, pra mim, eu imaginava pessoas com roupas de época. Eu sempre via isso, mas não, é como se fosse na sociedade atual mesmo, sabe? Mas assim, é uma coisa muito louca. Peraí que tá passando um caminhão aqui. Deixa eu ver se ele para. E aí, ela dá um novo nome pra ela quando ela vai pra essa casa, né, do comandante. Aí ela passa a se chamar, aqui em português de Portugal, ela se chama de Fred. No português do Brasil, eu vi que o nome do personagem é Of Fred, que é Of Fred, de Fred, né, de Fred, que ela é de Fred, porque o nome do comandante é Fred. Então ela é de propriedade dele. E aí ela passa a viver na casa dele e ela não faz nada, ela só tem que ficar dentro no quarto fazendo vários nadas. E ela é alimentada e tal, e aí quando é à noite ela tem que ir servir a ele sexualmente. Não por bel prazer, sabe? E é muito esquisito porque é junto com a esposa dele, mas não... É esquisito, não é uma orgia, não. É como...
ele não pode ter contato direto com ela. Aí é a mulher que faz esse... Tipo, a mulher... Parece que a mulher fica deitada em cima dela. É uma loucura. É uma loucura. Mas enfim, ela tá lá pra servir a ele sexualmente para dar um filho ao casal. Porque a esposa é estéril. Inclusive, é uma pessoa de mais idade. São pessoas de mais idade. E aí, eles não têm filhos, obviamente. E ela tá lá pra fazer esse papel. E aí, no meio daquilo ali, ela fica, né, nessas rememoriações. Aí elas só têm permissão, as amas, de ir no mercado, comprar alguma coisa. E aí, essa sociedade, por exemplo, ela vai no mercado, não tem escrito. São imagens, porque as mulheres não têm permissão para estar lendo. E aí, a vida dela se torna isso, né? Ela tem que ficar servindo a ele até ter um filho. E aí, depois, ela fica fazendo essas coisas. Ela conhece o jardineiro da casa e aí começa a conversar com ele, assim, sabe? Bem escondido, porque ela não pode estar conversando. E ela começa, quando ela vai no mercado fazer essas coisas, ela encontra outras no meio do caminho, né? Fazendo a mesma coisa, só que elas não podem conversar. E na rua tem pessoas observando isso, né? Elas não podem conversar. Então elas trocam umas palavras assim, escondidas e tal. E ali se descobre que há uma certa rebelião. E aí dá todo o contexto do livro, porque aí elas ficam tentando meio que se rebelar, mas sem, né, não podia ser uma coisa assim explícita. E o comandante começa a meio que sair com ela, só que a esposa não pode saber. Então já tem também esse negócio mais escondido, né, da esposa descobrir o que é que o marido tá fazendo, e porque ela não tem permissão de conversar com o comandante, não. Ela não pode, ela tem que ficar quieta na dela. E aí você depois vê, tipo assim, turistas que chegam lá na cidade e ficam, tipo, tirando foto, porque é uma coisa absurda, né? Imagina, a gente tá aqui e vai pra um lugar, visitar um lugar que é desse jeito. É uma coisa muito absurda. E aí a vida dela se resume a isso e ela fica nesse meio também tentando entender o que foi que se passou com a família dela, com o marido, a filha, fica vendo se consegue notícias deles e alguma coisa assim. E é uma vida muito triste, né? Que ela vai levando. Essas memórias dela vão se misturando com essas ideias de rebelião e amor. E assim, eu realmente achei um livro muito confuso. E como eu falei no início, eu ainda não sei se eu gostei desse livro. Mas eu tô achando até que eu vou ler de novo, pra ver se faz um pouco mais de sentido na minha cabeça. Porque eu achei muito doido. Como é que a pessoa pensa num negócio desse pra poder escrever? É uma sociedade completamente distópica, né? Ninguém quer isso. E pronto, e esse é o que eu acho desse livro. Eu acho que vale a pena a leitura, sim. Né? É um romance. E fica aqui a dica desse livro, que eu não tenho certeza se gostei ou se não gostei. Pra mim, ele é uma nota 6 ou 7. Vale a pena ler, né? E ver se pra vocês faz mais sentido. Pra mim, não sei. Talvez eu vá ver essa série também. Mas baseado no livro, eu já não quero ver a série. Eu achei ele bem esquisito. E é isso. Aqui tá o livro, A História de uma Serva, Margaret Atwood. Eu tentei ser o mais sincera possível nesse review, porque quando é um livro que eu gosto muito, eu deixo transparecer que eu gosto muito mesmo, porque eu realmente gosto muito. E a indicação é sempre, leiam, que é dos melhores livros. A cada livro que eu gosto muito, melhores livros. Mas esse livro eu não consigo me decidir real se eu gosto ou se eu não gosto. Incrível, nunca vi um negócio desse. Eu acho que eu nunca tive um livro que eu li e eu não sei se eu gostei. Esse aqui eu insisti pra terminar de ler, porque em algum momento eu achava que aquilo ali ia fazer sentido, mas não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas enfim, talvez faça sentido pra alguém. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Um beijinho e nos encontramos no próximo vídeo.